Você tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. E não é que você deixou de crer. Você ainda ora, ainda lê a Bíblia, ainda frequenta a igreja. Mas no meio do caminho, o foco desviou. A ansiedade tomou conta. A preocupação gritou mais alto. A dor se impôs. E sem perceber, você tirou os olhos de Jesus e colocou nos ventos, nos problemas, na lógica, naquilo que te assusta. Essa frase vem de uma história real, registrada em Mateus 14. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. O povo estava impactado, mas ele decide subir ao monte para orar sozinho. Enquanto isso, os discípulos estavam num barco, atravessando o mar, quando uma tempestade começa a balançar tudo. No meio da noite, Jesus aparece andando sobre as águas. E Pedro, impulsivo como sempre, diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá até aí andando sobre as águas também. E Jesus diz: Vem. Pedro desce. E sim, ele começa a andar. Ele pisa no impossível. Ele caminha por um milagre. Mas aí, ele repara no vento. Vê as ondas. Sente o medo. E começa a te afundar. Por quê? Porque tirou os olhos de quem o chamou. Essa história é sobre mim e sobre você. Porque a maioria de nós começou bem. Começamos olhando para Jesus. Acreditamos na promessa, demos passos de fé, confiamos. Mas aí o tempo passou. O vento soprou. As contas apertaram. As emoções explodiram. E a gente perdeu o foco. É isso que o inimigo quer. Ele não precisa te convencer de que Jesus não é real. Ele só precisa distrair o teu olhar. Se ele conseguir fazer você olhar demais para o problema, ele já conseguiu te paralisar. Se ele conseguir fazer você olhar demais para a opinião dos outros, para o feed, para o medo, para o que não tem ainda, para o que não faz sentido, você começa a afundar. Porque ninguém vence batalha olhando para o caos. A vitória começa quando você se recusa a tirar os olhos de Jesus, mesmo quando tudo em volta grita o contrário. Você quer viver milagre? Então precisa manter o foco. Milagre acontece no lugar onde fé e foco se encontram. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre o impossível. Mas quando deu mais atenção ao vento do que à palavra, ele afundou. E aí vem o detalhe mais lindo do texto. Quando Pedro começa a afundar, ele clama: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estende a mão e o segura. Jesus não deixou Pedro se afogar. Ele só permitiu que Pedro sentisse o quanto é perigoso viver sem foco. É isso que ele faz com a gente. Ele não abandona. Ele não vira as costas. Mas ele nos permite sentir que sem ele a gente afunda. Que fora do foco a fé desmorona. Que fora da presença a gente se perde. Então a pergunta que eu quero te fazer hoje é: onde estão os teus olhos? Você está olhando para Jesus? Ou para os ventos? Está olhando para a promessa? Ou para a dor? Está olhando para o que ele disse? Ou para o que o medo está gritando, porque você só vai permanecer de pé se o teu olhar estiver fixo na direção certa. Jesus não chamou você para andar até metade. Ele não te chamou para dar 2 passos e desistir. Ele não te chamou para começar a sonhar e depois viver em pânico. Ele te chamou para ir até o fim. E se você tirou os olhos dele, ainda dá tempo de ajustar a visão. Olha de novo. Foca de novo. Respira e volta os olhos para onde tudo começou. Porque enquanto você olhar para Jesus, o impossível não vai te afundar. O medo não vai te travar. O vento não vai te levar. Porque quem anda com os olhos no Rei não afunda. Avança.